Olá, eu sou a Priscila Pacheco, sócia fundadora da Catalise, ao lado da Cláudia Lima, e eu vim aqui falar com vocês hoje sobre como dar feedbacks que sejam assertivos e empáticos, ou seja, um feedback efetivo. Você já deve ter ouvido falar que feedback é um presente, mas quantas vezes no fundo do nosso coração a gente pensa, só se for presente de grego, né? Eu vou mostrar para vocês que de fato o feedback é um presente e a gente também vai conversar sobre o passo a passo para que você consiga dar o melhor feedback da sua vida. Bom, quais são os benefícios do feedback? O primeiro ponto é que ele traz consciência. Tem coisas que a gente faz que não são boas, que não são alinhadas com alguns princípios de efetividade, ou que não fazem bem para o ambiente, não fazem bem para as pessoas, e a gente faz sem se dar conta. O feedback, ele traz a consciência, ele gera o despertar, aquele clique ou aquela luz sobre um lado sombra. E a gente pode, a partir do feedback, olhar sob uma diferente perspectiva e entender, poxa vida, eu estou sendo visto dessa forma. Ao passo, e na medida em que a gente recebe esse feedback, a gente toma essa consciência, a gente tem a possibilidade de evoluir. Só é possível evoluir, gente, se transformar, melhorar, alcançar a nossa melhor versão a partir da tomada de consciência e aí intencionalmente buscar formas de a gente se aprimorar. Mas imagina, se eu sequer me dou conta de que eu tenho algo que não está tão alinhado ali com essa minha melhor versão, como eu posso fazer algo a respeito? Eu não vou ter a possibilidade de escolher fazer algo diferente se eu estiver ali ainda no meu lado sombra. O feedback também é uma ferramenta de alinhamento, de comunicação. Imagina se a gente fala algo em uma única via e não tem um retorno. O que a pessoa do outro lado entendeu? Como que a gente vai saber se a gente foi entendido? Se de fato a mensagem chegou da forma que eu falei? Vira um grande telefone sem fio. Eu não sei se vocês já viveram isso por aí, mas olha, eu já vivi muitas vezes. A gente fala X, a pessoa entende Y com Z. Vira uma coisa completamente diferente. Não, mas não foi sobre isso. Então, o feedback, ou essa retroalimentação, ela nos permite entender o que foi entendido e, a partir daí, poder ajustar alguma coisa que não tenha ficado tão clara na nossa mensagem original. Eu quero que vocês entendam esse processo de tomada de consciência e eu vou fazer aqui uma sopa de letrinhas com vocês, mas que eu acho que vai dar bom. Acho que vocês vão entender o que acontece no processo de feedback e então por que a gente fala que ele é um presente. Vamos retomar então. Existem coisas na vida que a gente faz que não são legais. De repente, a gente está aqui gravando um vídeo, então vamos lá, no âmbito de comunicação para trazer um exemplo. Eu falo e toda vez que eu me apresento em público eu fico um pouco tensa e eu uso o né como uma muleta. Então eu estou lá me falando, né, e aí eu começo a explicar um ponto, né, e tudo que eu falo, né, termina com né. Eu faço isso sem perceber. Ninguém quer ficar falando né, tá, todas essas muletas de linguagem. Ninguém quer usar isso. Tem até alguns professores, não sei se vocês se lembram, na época da faculdade, ou para quem ainda está na faculdade, que a gente faz o bingo do tá, o bingo do né, contando quantas vezes, aí a gente fica risadinha interna. Então isso não é legal. Por quê? Porque ele impede a mensagem de chegar plena do outro lado, porque as pessoas começam a criar ruídos mentais. E aí você cria interferências, ruídos na sua comunicação. Bom, muito bem. Estou fazendo ali sem me dar conta, isso é o meu inconsciente incompetente. Até que alguém chega para mim e fala, Pri, você já notou que quando você se apresenta, você fala, né, a cada frase que você
Fala. Não me dei conta. A pessoa fala, inclusive eu gravei. Dá uma olhadinha aqui. E aí eu vejo o vídeo e falo, que é isso? Como eu pude viver até hoje falando tanto né? Neste momento, eu saio do inconsciente incompetente e eu vou para o consciente incompetente. Porque eu ainda não sei como fazer direito. Nesse momento eu tenho o poder da escolha. Eu posso escolher não fazer nada. Falar, quer saber? Sou assim mesmo. É assim que eu nasci, é assim que eu cresci, é assim que eu sei me comunicar. Eu não consigo fazer diferente. E aí, consequentemente, se eu escolher nada, fazer nada com uma informação nova, eu vou continuar tendo o mesmo resultado, vou continuar falando né, vou continuar criando ruído, e tudo bem. Vou continuar da mesma forma. Agora, ao receber essa nova informação, eu também posso escolher mudar. Então eu vou buscar um curso de oratória, eu vou me gravar, eu vou fazer vários ensaios e eu vou ficar ali com aquela consciência bem aguçada para me perceber falando, para eu substituir o né por um silêncio e eu vou treinando e eu vou treinando. Nesse estágio, eu estou no consciente competente, ou seja, eu já começo a saber fazer, mas ainda com muita energia ali envolvida, por isso consciente. Boa notícia para vocês, a gente continua fazendo, até que se torne inconsciente novamente. E aí então o inconsciente competente, onde a gente já incorporou aquele novo caminho neural como um novo hábito e a gente não precisa mais pensar a respeito dele. Olha que coisa legal, gente. E é no processo de feedback que a gente se dá conta de algo e que aí a gente tem essa opção de tomar uma decisão, escolher evoluir e conseguir evoluir enquanto ser humano rumo à nossa melhor versão. Então, espero que vocês já estejam convencidos de que feedback de fato é um presente, ainda que doa, gente, é claro que dói. A gente não gosta de ouvir falar as coisas que não estão perfeitas. A gente gosta do reconhecimento, do agradecimento, mas, por melhor que seja, o feedback construtivo, que é aquele que nos traz essa consciência de um ponto que a gente não faz tão bem, que é o que de fato faz a gente evoluir. E bom, por que a gente tem medo de dar feedback para as pessoas? A gente não gosta de receber, mas a gente também não gosta de dar. Não sei o que é mais desconfortável, né? Receber ou dar um feedback. Aqui a gente está falando sobre a perspectiva de dar um feedback, então vamos pensar um pouquinho aqui juntos. Quais são os nossos medos? Qual o motivo da gente não querer dar um feedback para alguém? Pensou um pouquinho aí? Tem alguns motivos. O primeiro, a gente não quer se indispor com as pessoas, a gente não quer perder as nossas amizades. E a gente imagina que ao dar um feedback, falando para a pessoa, ei, isso aqui não foi tão legal, a pessoa, ela não queira mais ser nossa amiga. E aí, a partir disso, a gente rompe um laço, a gente perde uma pessoa querida que a gente quer por perto. Então, o primeiro medo é o medo de perder os amigos. O segundo medo é o medo de ser mal interpretado. O que a pessoa vai pensar? O que ela vai achar de mim? Será que ela vai entender exatamente o que eu estou falando ou vai entender uma outra coisa que não tem nada a ver? Tem um medo da interpretação. Quando a gente está falando de feedback para pares e superiores, principalmente, aí a coisa fica pior ainda. O que vai acontecer? Qual vai ser a consequência? A pessoa recebeu o feedback e se ela interpretar mal e se ela não gostar, ela vai me punir? Ela vai me isolar? Ela vai me demitir? Ela vai falar mal de mim para os outros? O que vai acontecer se essa criatura não curtir o meu feedback? Porque não é todo mundo que está aberto ao feedback. E aí um outro medo, da forma, né, da gente interagir, a gente não sabe lidar com isso, então a gente foge do problema, a gente adota uma postura totalmente passiva. Também tem aquele que adota a postura totalmente agressiva, porque não sabe falar, então aí fala explodindo, e pronto, falei, sincerão, na área. Não é para ser sincerão, também não é para ser passivão e se esquivar. A gente precisa falar, e olhando nos seus olhos,
Você líder, você liderado, você, qualquer posição que você ocupa numa organização, você precisa falar. É preciso falar. Se a gente não falar, a gente está sendo omisso, a gente está participando daquela situação. Então a gente precisa, para as pessoas evoluírem. E, gente, é possível. É possível a gente criar uma atmosfera e a gente usar esse passo a passo que eu vou compartilhar com você agora para dar bons feedbacks e que de fato a pessoa receba do outro lado falando obrigada pelo presente. Foi fundamental para a minha evolução, não só como profissional, mas como ser humano. Então, gente, vamos lá. Vamos se preparar. São alguns passos aqui que a gente precisa garantir que aconteçam para a gente dar um bom feedback. Passo 0. Oi? Isso mesmo que você ouviu. Passo 0 é a preparação. A gente não entra num feedback, vou dar um feedback, entrei, o que eu vou falar mesmo aí? Nem sei direito, não, gente. Isso não existe. A gente precisa preparar o espaço físico, onde que a gente vai dar. Muito importante, a gente sempre critica no particular e elogia em público. É claro que elogio em público também a gente precisa entender o perfil da pessoa que está recebendo. De repente é uma pessoa tímida que vai odiar ser elogiada em público. Então, cuidado. Mas essa é a máxima. Crítica no particular, elogio em público. Não dá para no meio do corredor, espaço aberto. Ah, você precisa, olha, aquela reunião você mandou muito mal. E também não, né? Esse não é o típico feedback efetivo. Você mandou muito mal, não, corta essa. Mas garanta um espaço para que você possa, uma salinha reservada onde você não vai ser interrompido. Prepara o que vai ser falado, exemplos concretos, o que você quer falar, como você quer falar. Prepara essa narrativa e se prepara também emocionalmente. Muito importante. Respirar, colocar uma intenção para todo momento, principalmente para quando a situação ali sair um pouquinho do controle, sei lá, a pessoa chorar, a pessoa não concordar, a pessoa ficar nervosa, a pessoa que está recebendo feedback, a gente até pode dar um voto do direito para ela se descontrolar, ela não está preparada, mas a gente não pode, porque aí a coisa realmente complica. Então a preparação é o passo 0, fundamental. Primeiro passo efetivo ali, no momento do feedback, estabelecer uma intenção positiva. Demonstrar para a pessoa que você genuinamente se preocupa com ela, você se importa. A gente precisa demonstrar, eu estou falando isso porque eu me importo com você. Seja na empresa, seja na vida pessoal, eu me importo. Quando a gente deixa de se importar, ou quando a pessoa pensa que a gente deixou de se importar, a relação rui. A gente precisa ter esse contato. E aí a gente pode criar um clima amistoso na hora do feedback. Uma coisa muito simples, um pulo do gato, se senta do mesmo lado na mesa. Geralmente a gente está numa sala de reunião, uma pessoa senta de um lado, a outra pessoa senta do outro, como se a gente fosse inimigo, como se a gente estivesse de lados opostos. Uma prática comum no Vale do Silício é sair para uma caminhada, sair para jogar golfe, porque eles são chiques. A gente não precisa, a gente não tem essa disponibilidade aqui, mas a gente pode se sentar do mesmo lado na mesa. A gente pode fazer isso e a gente deve fazer isso. Vocês vão perceber a diferença. Para quem já participou de algum evento da Catalyse sabe, a gente não gosta de mesas, só cadeiras. Pode até ficar mais desconfortável, mas a cadeira, ela nos afasta, a mesa nos afasta. Então, tira essa barreira física que pode te impedir de dar um feedback interessante, mostrando para a pessoa, eu me importo com você. Aí, estabelece um vínculo de confiança no início, um rapport. É claro que a confiança ela não se constrói em uma reunião, mas esse clima amistoso, oi, como você tá? Como que você tá chegando para essa nossa conversa? Me conta um pouco. É numa segunda-feira, me conta como foi o final de semana. Ah, Pri, mas a gente tem que ser profissional, não pode misturar a vida pessoal com a profissional. Quem disse isso? Pelo amor de Deus, essa é a maior mentira que a gente conta por aí. Não. Se aproxima do ser humano, tem um ser humano lá dentro. Se você consegue se conectar com um ser humano que está lá dentro, mostrar que também tem um ser humano do lado que está falando, gente, a coisa flui, a gente pode ter conversas significativas a partir da perspectiva humana. O maior desejo do ser humano é a conexão.
não se conecta. Preenche esse desejo e a partir daí cria esse rapport, cria essa confiança para que as portas estejam abertas para que você possa, então, dar o feedback. Segundo passo tem a ver com as atitudes que a gente vai ter durante a conversa. Algumas atitudes importantíssimas. A primeira delas, presença. Você precisa estar 100% presente de corpo e alma, lendo para além das palavras, ouvindo além das palavras, vendo a gesticulação, o tom de voz, a expressão facial, ouvindo de fato a pessoa. Então, a presença plena, aliada com a escuta ativa, que é a escuta com a intenção de entender e não com a intenção de responder. E ouvindo, como eu disse, além das palavras, ouvindo o entorno. Empatia. Isso é mágico. A gente precisa ter empatia, que é entender a perspectiva do outro. Não significa a gente concordar, não significa a gente ser complacente, significa a gente falar: eu entendi o seu ponto de vista, é válido o seu ponto de vista. Aí discordou? Agora deixa eu reiterar essa perspectiva que a gente tem a partir dessa situação, sempre muito pautado ali nas situações, nos exemplos práticos. Mas a empatia é esse estado de te entendo, eu sinto muito que você esteja se sentindo assim. A gente pode falar isso, gente. E basicamente essas são as principais atitudes e uma outra também é a assertividade. Então a gente às vezes fica com medo, né? Eu já falei do medo de falar e aí a gente, eu queria te falar, sim, nada demais, nada demais, então nem me fala. Ou começa com feedback positivo, daí fala ali no meio a coisa que precisa melhorar mais ou menos e aí fecha com outra coisa positiva que é o feedback sanduíche de besteira, né? Porque aí a pessoa sai mais perdida do que entrou da conversa. Ela fala: não entendi. Então, eu tô indo super bem? Tá indo super bem. Mas não era isso que você queria falar. Então, a gente precisa ser assertivo, falar o que precisa ser dito. E olha que lindo. É para tatuar aqui, ó, gente. A gente tatua aqui. Seja firme com os fatos e doce com as pessoas. Uma boa tatu, né? Seja firme com os fatos, doce com as pessoas. Às vezes o que a gente faz? Inverte. A gente é firme com as pessoas, duro e nem traz o fato em si. Você é um inútil, incompetente, você está sendo firme com a pessoa, duro com a pessoa, mas você não está trazendo fato nenhum. Esse não é um feedback que engrandece, não é um feedback que vai trazer mudança. Por quê? Porque a pessoa nem sabe do que você está falando. Então, a gente já falou do passo 0, que é a preparação, o passo 1, que é a intenção positiva, a preocupação, o importar-se genuinamente com a pessoa, e o segundo passo, que são as atitudes que a gente precisa demonstrar durante a nossa conversa. E aí, o nosso terceiro passo é o feedback em si. E aqui eu queria trazer alguns atos que a gente vai ter para o feedback. Ato 1, rapport. Criar confiança, conexão. Oi, tudo bem? Como você tá? Como você tá chegando? Quer uma água? Senta do mesmo lado da mesa. Ato 2, perguntar para a pessoa. E aí, o que você acha? Como que você classifica a sua atuação num determinado projeto? Como que você enxerga a sua atuação? Conta um pouquinho. Qual que é a sua perspectiva com relação àquela reunião? O que você acha? Como que foi na sua perspectiva? O que é importante disso? A gente começa com a autoavaliação da pessoa e muitas das vezes, gente, a pessoa sabe o que não foi legal. Fica muito mais fácil a continuação daquele feedback. Ou a pessoa está completamente perdida, dispersa, ela não conseguiu perceber, a autoconsciência está pequena. Então aí você tem que trazer, olha, o que te fez perceber isso nessa situação? Me conta um pouquinho mais os exemplos que te trazem essa avaliação, para que a gente consiga entender o outro lado, qual a perspectiva do outro lado. E aí você vai desconstruindo e aí você passa para o terceiro ato, que é falar de forma empática e assertiva. Esse falar, ele pode seguir uma estrutura, gente. Então, a gente pode começar com um contexto. Olha, naquela determinada reunião, esse é o contexto. Então, a gente vai falar sobre a reunião e sobre a participação da pessoa na reunião. Aí a gente vai trazer
o comportamento que a pessoa teve. Por exemplo, então, a minha expectativa nessa reunião era que você se preparasse para apresentar lá para o board os números e que você tivesse preparado para responder as perguntas. Então, esse é o comportamento. Aí a gente vai falar sobre o impacto do comportamento. E eu percebi que na primeira pergunta você já ficou desconcertado e isso fez com que a credibilidade da sua apresentação fosse impactada, porque a gente não conseguiu perceber o preparo, os números, tinha erro. Então a gente está falando do comportamento e do impacto que o comportamento teve. A gente não está falando você não se preparou, você é incompetente, você não presta atenção, você isso, você aquilo, porque isso são rótulos. E os rótulos que eles fazem, eles engessam. Eles deixam a pessoa estagnada. Por quê? Porque se eu sou isso, eu não consigo evoluir. Mas se eu falo, olha, esse comportamento, esse impacto, essa situação, pronto, não é sobre mim, não é sobre a minha essência humana, é sobre um comportamento que eu tive, que eu posso mudar. E a partir daí, criar uma nova expectativa, repactuar. Então, eu queria combinar com você que da próxima vez que você for apresentar no board, você vai apresentar para mim antes e eu vou simular algumas perguntas para que você esteja mais preparado. A gente fala sobre a situação, a pessoa entendeu, ela não foi bem, faltou preparo, faltou clareza, faltou informação, teve erro. Ela entendeu, mas você não rotulou a pessoa como incompetente, que falta atenção e que... Não, o feedback bom é aquele que é um feed forward, que você usou a situação, mas que você já está falando sobre algo que a pessoa pode desenvolver e como ela vai se desenvolver naquilo. Percebe a diferença? E quando a gente faz isso, a gente usa isso, a gente impede que a pessoa entre na defensiva. Opa, como eu não me preparei? Eu varei a noite preparando essa apresentação, eu não me preparei. Então a gente tira as barreiras da comunicação, porque a gente vai sempre à luz ali do que aconteceu, da situação. A gente vai à luz da situação específica do que aconteceu. A gente usa fatos e dados para que aquilo discorra, para que o discurso, para que a pessoa entenda o que aconteceu de verdade. Esses são os passos. E, aliás, também temos um quarto ato, que é perguntar, faz sentido para você esse feedback? Conta para mim. Validar o entendimento. O que você entendeu do feedback? Validar a compreensão. Isso é importantíssimo, porque aí a gente consegue fechar aquele momento, tendo certeza que a pessoa entendeu o que aconteceu, o que poderia ter sido feito melhor. E também, gente, é uma estrutura que pode ser usada para coisas boas. Então, se a pessoa foi bem, você pode usar a mesma coisa. Poxa, qual foi a situação, a expectativa inicial, o comportamento da pessoa, o impacto daquele comportamento e uma nova expectativa para algo que foi positivo. Para quê? Para que você reforce e crie um ciclo virtuoso. Porque às vezes a gente fala, bom trabalho, uhul. E aí a pessoa fala, mas o que exatamente no bom trabalho? Bom trabalho, nossa, você deu para perceber que você pesquisou, tinham dados concretos, a apresentação ela estava muito bem estruturada, você conseguiu responder todas as perguntas, você se saiu muito bem, articulou muito bem as suas ideias, saiu com muita clareza e com isso a compreensão, a gente melhorou a compreensão das ideias e a gente conseguiu aprovar o projeto. Parabéns! Nas próximas reuniões você deve fazer mais disso. Percebe que é muito melhor do que bom trabalho? Então, gente, feedback é um presente. E aí se prepara aí com esses 4 momentos de preparação, de intenção genuína de ajudar a pessoa, as atitudes e essa estrutura mágica do feedback e depois me conta como foi. Se a pessoa realmente falou obrigada, foi um presente. Ou se ela ficou de nariz virado. Se ficou também, aí bom, aí é a escolha da pessoa, não é mesmo? Muito obrigada, até a próxima, espero que a gente se veja por aí. Um beijo!